Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque chegou a hora de responder a book tag dos 50%. Gente, sei que já estou meio que atrasada para responder essa tag, mas já é uma tradição aqui no canal. Todo ano, desde que eu tenho livro em livros, eu venho e respondo, porque é aquele momento da gente olhar para trás aí e falar um pouco sobre leituras marcantes do primeiro semestre do ano. Antes disso, eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal, que você curta o vídeo, que você comente, que você compartilhe, porque isso me ajuda bastante, tá bom? Então agora sim, vamos responder a book tag dos 50%. Primeira pergunta, o melhor livro que você leu até agora em 2026? Gente, não tinha como ser outro que não Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins. Esse livro é o meu favorito de todos que a Suzanne Collins escreveu. Eu gosto muito de Jogos Vorazes, desse universo que ela foi criando, de distopia, que também acaba sendo, né, uma crítica muito ferrenha ao nosso governo, à nossa sociedade. E a gente sabe que em Jogos Vorazes, né, a gente tem aí, uma vez por ano, 2 tributos de cada distrito, um garoto e uma garota, são mandados para uma arena para se enfrentar até a morte, até apenas um deles sobreviver. E em Jogos Vorazes, né, a gente tem a Katniss como protagonista, e a gente conhece o mentor dela, que é o Haymitch Abernathy, que ele é um alcoólatra, que ele é extremamente niilista, que ele ganhou os jogos, mas ele já desistiu de tudo. Aqui, em Amanhecer na Colheita, nós teremos o jogo dele. A gente sabe que ele vence, e ainda assim a Suzanne Collins faz com que a gente se preocupe e se apegue a outros personagens aqui na trama. E, gente, é um livro tristíssimo. Nossa, que livro triste, mas é muito bom. E a maneira também como a Suzanne Collins amarra e referências, né, que a gente foi vendo até agora, foi assim, perfeito, 5 estrelas, favoritado, melhor livro do ano até agora. 2, a melhor continuação que você leu até agora. Gente, aqui eu vou dar uma roubada e vou falar 2 porque eles são da mesma história, que seria aí o volume 3 e 4 da tetralogia napolitana da Helena Ferrante. E, no caso, eles estão falando de História de Quem Foge de Quem Fica e A História da Menina Perdida. Em A Amiga Genial, a gente já conhece aqui as duas protagonistas, que, no caso, a narradora é a Lenu, e a gente conhece a sua amiga Lila. As duas são muito diferentes, elas têm uma relação tóxica, mas, ao mesmo tempo, elas se complementam muito bem. É muito estranho o relacionamento delas, mas é incrível de acompanhar. E a gente vê lá no primeiro livro elas crescendo em Nápoles, num bairro muito pobre, que ainda tá lidando com questões do pós-guerra, então a gente tem muita violência enraizada ali, principalmente nos personagens masculinos dessa história, uma sociedade extremamente patriarcal, e a gente vai ver aqui a Lenu e a Lila tentando crescer nesse mundo, nesse ambiente. Gente, o terceiro e o quarto livro foram incríveis. Pra mim, todos os livros foram incríveis, tá? Eu amei essa tetralogia. Helena Ferrante se tornou uma das minhas autoras favoritas, porque ela conta sobre o cotidiano de uma maneira que você fica fascinado. Você não consegue parar de ler. É um grande novelão, mas ainda assim é extremamente fascinante. E eu adorei como essa história se encerrou. Eu achei que fez muito sentido pro que estava sendo construído até ali, sabe? O final dessas personagens, a sua velhice. E assim, gente, leia, apenas leia Helena Ferrante, mas realmente essas foram as melhores continuações que eu li esse ano até agora. 3, algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. E aqui eu vou falar Statues, do Junji Ito. Se você não sabe, Junji Ito é um meu mangaka favorito, um meu contador de histórias favorito. E ele escreve muitas coletâneas ali, principalmente, né, de terror. Eu amo a sua arte, eu amo o seu traço, eu amo a coloração ali, né? O contraste de preto e branco funciona extremamente bem em tudo que ele faz. E aqui a gente tem, de fato, uma coletânea com 10 histórias que eu estou louca pra ler. Algumas delas eu já conheço porque foram adaptadas para aquele anime da Netflix, o Histórias Macabras do Japão, mas ainda assim eu mal posso esperar pra ler porque faz tempo que eu não leio Junji Ito e eu tô precisando. 4, o livro mais aguardado do segundo semestre, aqui eu vou falar 2. O 6º e último volume de Heartstopper. Heartstopper conta aí a história de amor entre o Nick e o Charlie, e é
muito importante essa história, é muito vital. Eu sempre falo que eu queria ter lido isso quando eu era mais jovem, porque teria me ajudado muito a me descobrir e a ter empatia comigo mesma de ser uma mulher bissexual, pansexual, queer. E é muito bonito como a Alice Oseman traz pra gente a história desses dois rapazes, e não apenas deles, mas dos seus amigos, das suas famílias. A gente lida aqui com questões de autoaceitação, de bullying, de homofobia, de bifobia, de identidade de gênero, de distúrbios alimentares, de questões de saúde mental. É muito incrível o que a Alice Oseman fez com Heartstopper. E chegou a hora, então, né, da gente ter o último volume. Não estou pronta pra essa história acabar, mas ao mesmo tempo mal posso esperar pra ler. E o outro é The Tale of Kaho. The Tale of Kaho é o novo lançamento do Haruki Murakami, que, se você não sabe, eu tenho um projeto de leitura, o Murakamando, em que eu li todas as ficções do Murakami em ordem cronológica. Ainda vai ter vários vídeos, né, desse projeto aqui no canal, e já tem vários também. E agora tá faltando esse, gente. Só que acabou de ser lançado, né, lá no Japão, e geralmente, né, pra traduzir pro inglês, vai pelo menos aí o ano que vem ser lançado. Então, eu vou ter que esperar, infelizmente. E eu tô muito curiosa porque aqui a gente vai ter uma protagonista feminina que o Murakami fez ali no geral em uma vez, que foi o Unkyo84, né, a trilogia que eu gosto bastante. E, ao mesmo tempo, né, a gente fica com o pé atrás, porque Murakami, às vezes, objetifica muito a mulher, ao mesmo tempo que traz o seu realismo mágico com tudo. Então, não sei exatamente como será, mas estou curiosa. 5, livro que mais te decepcionou esse ano. Eu vou falar aqui 2 também, tá? Um que foi uma decepção pessoal minha, e o outro que foi uma decepção porque todo mundo falava, nossa, muito bem sobre. No primeiro caso, é A Cor da Vingança, da Cornelia Funke. Gente, eu amo o universo que a Cornelia Funke criou ali com o Coração de Tinta. É muito importante na minha vida de leitora e na minha vida pessoal, e a gente vai tendo toda uma aventura que também acaba se passando muitas vezes dentro do próprio universo, né, de um dos livros, que é o Coração de Tinta. E, no final das contas, esse livro aqui, ele chega como mais um livro após, né, o final da trilogia, né, para contar um novo capítulo do que acontece, mas, no final das contas, eu acabei me decepcionando um pouco, porque os personagens que eu amava não aparecem tanto aqui. Eu acabei ficando desapontada porque eu acho que é uma história muito longa para pouca coisa, apesar de achar que expande o lore, que a gente tem aí mais representatividade, mais diversidade e personagens interessantes, novos, mas ainda assim ficou aquele gostinho amargo na boca. Então por isso me decepcionou. Não é um livro ruim, mas me decepcionou. O outro livro, que é super hypado e eu finalmente dei uma chance pra ele esse ano, é A Paciente Silenciosa, onde a gente vai conhecer aqui um psiquiatra que está lidando ali, né, com uma paciente que cometeu um crime terrível e ela não fala. Desde que ela cometeu esse crime, ela não fala, e ele quer tentar ajudá-la a todo custo. E, gente, assim, a escrita é muito interessante, você não consegue parar de ler, é um daqueles livros dinâmicos, um thriller que tira o fôlego da gente e também traz umas questões ali que fazem muito sentido, mas além de achar que tem algumas questões de psicofobia, por exemplo, eu senti que a história foi óbvia do início ao fim. Eu acho que o autor, ele tinha a capacidade de fazer algo tão mais grandioso e no final ele escolheu a saída mais fácil. Eu me decepcionei muito porque eu falei, cara, como que as pessoas surtaram com esse livro? Mas cada pessoa é uma pessoa, cada livro impacta a gente de uma maneira diferente, mas pra mim não funcionou e acabou me decepcionando. 6, o livro que mais te surpreendeu esse ano. Gente, aqui eu tenho que falar Gideon Falls, primeiro volume de Gideon Falls, do Jeff Lemire, com ilustrações do Andrea Sorrentino. Eu li o primeiro volume desta série aí de graphic novels, que são acho que 6, há pouco tempo, e eu surtei, porque aqui a gente vai ter 2 núcleos de história. A gente vai ter ali um padre que acaba sendo mandado para uma paróquia porque o padre que estava ali morreu, e aí um crime acaba acontecendo, ele é suspeito, mas ele e uma policial vão investigar ali o que está acontecendo nesse local. E do outro lado, a gente vai conhecer um rapaz que tem aí algumas questões de saúde mental, que ele ouve vozes e ele sente que ele precisa pegar determinadas coisas do lixo, aqui e ali, pedaços de madeira, pregos enferrujados e etc, porque alguém tá falando pra ele fazer, e, né, a sua psiquiatra tentando aí ajudá-lo. O que conecta essas duas histórias é
um celeiro totalmente preto com luzes vermelhas e esse celeiro, ele não está em um lugar exatamente. Ele aparece em um determinado lugar aqui e ali e toda vez que ele aparece, coisas horríveis acontecem. Eu não vou dar mais detalhes, mas, gente, é um daqueles livros que você quebra a cabeça lendo. A ilustração é muito bacana, a narrativa também, mas esse tom, o tempo inteiro, de que você tá montando um quebra-cabeça, é algo que, nossa, me surpreendeu demais. Eu gosto muito do Jeff Lemire como quadrinista, mas eu acho que eu nunca tinha lido nada dele que fosse tão complexo assim. Tanto que essa série ganhou aí o Eisner, e é assim, uma coisa meio dark. Só vou dizer que se você tem vontade de ler, leia. Tem aí as 6 edições, né, os 6 volumes no Brasil, e vale muito a pena, porque que surpresa excelente. Nossa, que história! 7, novo autor favorito, né, que lançou o seu primeiro livro, né, nesse semestre, ou que eu conheci recentemente. E no caso, eu vou falar a Linda Sejic. Eu já conhecia muito do trabalho do seu marido, que é o Stefan Sejic, e aí finalmente resolvi ler algo dela e eu me apaixonei pelos seus quadrinhos. Eu adoro a sua arte, eu adoro a coloração, é assim, um espetáculo, belíssima. Eu também gosto das suas construções de personagens. Parece que tudo que lê dela a gente meio que sai com o coração quentinho. Eu tenho sentido isso e realmente eu acho que ela é uma ótima quadrinista, mas eu posso esperar para ler mais coisas aí da Linda Sejic. 8, a sua quedinha pro personagem favorito mais recente. E, gente, vou responder. Sei que muita gente pula essa pergunta de tipo, ai, não, mas eu já tô numa certa idade. Ai, gente, não tem idade pra você ter crush. E, no caso, eu vou falar o Hamish Abernathy, mas não o Hamish Abernathy de Amanhecer na Colheita. Eu vou falar dele em Jogos Vorazes, porque a partir do momento que eu li Amanhecer na Colheita e eu entendi exatamente por que ele é como ele é lá no futuro, gente, eu me apaixonei. Eu me apaixonei por aquele homem, eu tenho vontade de abraçar ele, falar que vai ficar tudo bem. E, assim, foi... Ai, gente, virou crush. Virou crush. O que eu posso dizer, né? Entender aí, né, o Hamish adulto fez meu coração bater mais forte. 9, o seu personagem favorito mais recente. E assim, gente, como que eu posso explicar? É um personagem que está aí na saga da Torre Negra, porque esse ano nós estamos com o projeto literário Caminho para a Torre Negra, onde nós estamos lendo todos os livros da Torre Negra durante o ano. E eu preciso falar que é um personagem que aparece lá no 3º livro, que é As Terras Devastadas, e que segue aparecendo aí, que é o Oi. Gente, o Oi, ele é um trapalhão. Um trapalhão, ele é uma espécie de gato com guaxinim, com papagaio, é uma mistura, porque ele repete o final das frases dos outros. Ele acaba fazendo parte do catete ali do Roland, né, o pistoleiro, que está tentando, né, achar uma forma de seguir até a Torre Negra, de buscá-la, e sabendo que existe um grande mal ali. E, gente, assim, o Oi, toda vez que ele aparece, eu fico... Ai, gente, eu amo o Oi. Ele é muito fofo, ele é incrível. E se o King matar esse personagem, eu não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer. Vou parar de ler King. Porque, olha, não tem jeito. O Oi é meu personagem favorito desse ano. Não tem comparações. 10, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E eu acabei colocando aqui And Every Morning The Way Home Gets Longer and Longer, do Frederick Backman. Eu nunca tinha lido nada desse autor, eu sei que as pessoas exaltam muito, que choram muito lendo, e aí eu quis começar com algo mais tranquilo, que foi aí com uma novela. E aqui a gente vai acompanhar um avô e o seu netinho num momento ali de muita fragilidade desse senhor, em que ele começa a ter aí Alzheimer. É uma história, assim, tão bonita, tão triste, nossa, que conversa muito com o mundo que a gente vive, né, as pessoas, principalmente ali idosas. Ele destrói a gente e remenda nosso coração ao mesmo tempo. É uma história muito bonita. Se você não leu, recomendo, porque agora sim eu quero ler mais coisas do Frederick Backman. 11, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E aqui, gente, é muito estranho falar Neverward Wake, da Marisha Pessl. Esse livro, ele não é um livro alegre, porque a gente tem a história aqui de um grupo de adolescentes que numa noite estão saindo de carro e eles quase sofrem um acidente. Quando eles voltam pra casa, uma figura enigmática bate na porta ali e fala pra eles: olha, na verdade, vocês morreram, mas um de vocês sobreviveu. Eu vou dar essa segunda chance, mas vocês
precisam decidir de forma unânime quem que é essa pessoa que vai sobreviver. E aí a gente entra numa história muito maluca, porque, logicamente, eles não decidem, todo mundo quer sobreviver, e enquanto eles não decidem, eles revivem o mesmo dia de novo, de novo, de novo, até que eles decidem investigar um crime que aconteceu com um amigo deles, que nunca foi muito bem solucionado. E como eles têm todo o tempo do mundo, né, eles decidem ir atrás. E, gente, é um thriller muito interessante. Eu não conseguia parar de ler. Eu fiquei feliz lendo, porque foi uma madrugada que eu li e li e li, e foi aquela sensação de, meu Deus, eu adoro ler. Não é uma história incrível nem nada, mas ter lido me deixou feliz. Não sei se faz algum sentido, mas eu preciso falar então Neverward Wake. 12, melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Tem um, mas eu não vou falar esse, porque esse eu não li o livro. Eu quero falar de um que eu tenha propriedade, que eu tenha lido o livro e aí assistido a adaptação e achei incrível. Que no caso, gente, foi o Devoradores de Estrelas, Project Hail Mary. Assim, que dizer, né? A gente tem a história aí do Grace, que acorda um belo dia numa astronave e descobre que as outras pessoas que estão ali com ele morreram, ele está sozinho e ele não tem memória nenhuma de como ele chegou ali, sabe? De por que ele está ali. E aos poucos ele vai retomando isso, enquanto também no presente entra em contato com uma criatura extraterrestre. Que filme incrível! Eu adorei o livro, mas eu acho que eu gostei ainda mais do filme, porque o Ryan Gosling, ele faz um trabalho excelente aqui, ele domina a tela e a gente acaba se apaixonando por um outro personagem que você fala, cara, por que eu estou chorando o tempo inteiro com esse personagem tão fofo que eu não entrarei em detalhes aqui. Mas, gente, se você sabe, foi uma adaptação maravilhosa. Eu gostei demais, eu gostei da cinematografia, eu gostei da direção, gostei aí do elenco, gostei de como as questões científicas foram mostradas aqui também. Sério, gente, foi maravilhoso, foi uma adaptação, assim, sem igual, um dos melhores filmes que eu assisti esse ano, com certeza. 13, sua resenha favorita desse primeiro semestre. E aqui eu vou falar duas, que foram 2 vlogs que eu fiz. Um deles foi o vlog de leitura de Caio Pano, que é aí o último grande mistério com o detetive belga Hercule Poirot, da Agatha Christie. Cara, eu surtei muito, muito, muito. Então, vale a pena. Vou deixar na descrição o vlog pra você conferir, porque realmente vale muito a pena. Eu fiquei maluca, porque a Agatha, ela fez uma coisa que eu queria que ela fizesse desde sempre, desde que eu leio seus livros, desde que comecei o projeto Lendo Christie, há muitos anos, e ela entregou tudo aqui. Eu adorei Caio Pano e vale muito a pena me ver surtando enquanto eu lia esse livro. E eu também preciso falar do vlog de A Escolha dos Três, também aí, né, do projeto Caminho para a Torre Negra, que, gente, teve um plot twist no meio dessa história que eu não estava esperando e eu acabei me filmando no momento em que aquilo estava sendo revelado. Eu não sei explicar pra vocês como eu fiquei maluca de ver as coisas se encaixando da maneira que elas se encaixaram. Lá também eu falei aí, eu trouxe uma resenha do primeiro livro, que era o Pistoleiro. E assim, A Escolha dos Três foi um ótimo vlog de leitura, porque tá bem completo. Eu fiquei muito maluca lendo, gravando e vlogando pra vocês, então vale muito a pena, também vou deixar na descrição. 14, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. E, gente, vou dizer com certo orgulho de mim mesma, nenhum. Eu não comprei nenhum livro esse ano. Ainda bem, porque eu tenho muito livro me esperando pra ler. E eu também uso muito o Libby, que é um aplicativo onde eu acabo lendo muitos livros, ouvindo audiobooks. Acabou facilitando aí o meu acesso a outros livros que eu não tenho, sem necessariamente precisar, né, gastar ali simplesmente pegando na biblioteca, sabe? Uma alternativa muito mais barata e que também democratiza mais a leitura. Então, eu acabei não comprando nenhum livro esse ano. Acho que vou comprar no segundo semestre, tá? Porque realmente, como eu disse, quero ler Statues, do Junji Ito, que eu ainda não tenho. Mas, no geral, nenhum livro eu comprei este ano. E agora 15, última pergunta. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Vários. Mas eu vou falar um livro do projeto Lendo Christie, que é a autobiografia da Agatha. Eu comecei a ler, era pra eu ter lido acho que em abril, só que eu acabei tendo aí vários problemas nos olhos e eu tava lendo no celular, pelo Libby. E aí acabou não sendo muito bom pra minha visão. E aí eu acabei deixando, mas eu quero retomar essa leitura, terminar até o fim do ano. Outros
logicamente, são os livros aí que faltam pro projeto Caminho pra Torre Negra, que no caso é Lobos de Cala, Canção de Susana e A Torre Negra. Leremos aí, estamos indo, esse projeto tá indo de vento em polpa, então, logicamente, lerei esses até o final do ano. E eu quero muito concluir toda a saga de Gideon Falls. Eu li até o 3º volume nesse momento, né, até a metade, porque são 6, e eu estou amando essa história. Como eu disse, foi uma das maiores surpresas desse ano, e talvez dos últimos anos aí de leitura, que realmente é uma história incrível, um grande quebra-cabeça, que eu tô amando aí juntar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho. Façam com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhem com seus amigos, comente aqui embaixo as suas próprias respostas. Pelo menos aí, qual que foi o melhor livro que você leu esse ano até agora. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livros se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.